a conseguir ouvir-me? Ouço, mais baixinho, mas eu ouço. Ok. Mais baixinho. Então, a nossa aula hoje. Hoje temos convidada aqui para a nossa aula a doutora Mariana Verdingola. É a nossa assistente social na Unidade de Cuidados Continuados de Leiria. Trabalhou em várias ERPs e é este testemunho que ela vem hoje falar aqui um pouco connosco. Ou seja, qual é que é a intervenção e quais é que são os desafios que para vocês, enquanto secretários clínicos, podem encontrar quando estiverem numa ERP ou numa IPSS, está bem? Aqui mais voltado para o contexto do lar e de ERP, está bem? Não tanto para as outras IPSS, mas neste contexto. Ainda estão aqui a chegar algumas pessoas, doutora Mariana. Esperamos só um bocadinho para começar, está bem? Sim, sim, claro. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Não, então. Ok. Penso que da turma já estamos todas. Sim, podemos começar, doutora Mariana. Podemos? Podemos. Então, muito boa tarde a todas. Digo todas porque para já penso que são todos jovens femininas, não é? Jovens femininos. Olá. Pronto, como a Soraya já apresentou, eu sou Mariana Verdingola e trabalho neste momento realmente na Unidade de Cuidados Continuados. Mas no fundo, em relação aqui ao vosso curso de Secretariado Clínico, no fundo é para vos dar uma formação que vos torne com mais potencialidades de desenvolver um bom trabalho em várias instituições, quer de saúde, quer sociais, no fundo. E quando eu digo de saúde, falamos em hospitais, centros de saúde, não é, etc. E quando falamos em instituições sociais, podemos falar nas ERPs, não é, nas estruturas residenciais para idosos, em instituições para deficiência, para jovens, embora a minha experiência tem sido sempre mais com a população idosa, mas muitas das coisas que iremos aqui falar podem, de certa forma, adaptar-se a qualquer tipo de relação, de atendimento, no fundo, vocês darem a cara, não é? Porque normalmente o secretariado clínico está muitas vezes numa recepção, ou pode estar mais resguardado a secretariar realmente a parte clínica, não é? O médico, a parte mais de saúde. Mas penso que a formação, no fundo, para estarmos em equipa e trabalharmos em equipa, tem que ser, essa formação é importante, independentemente do local onde se trabalha, porque o trabalho de equipa, o queremos contribuir para uma instituição, para que ela tenha uma boa imagem, mas não só uma imagem posterior, uma imagem também para o interior, para nos darmos todos bem com os colegas, para nos darmos bem com os nossos utentes, é fundamental. Não só realmente para criar essa imagem positiva, de resposta, mas também para nós nos sentirmos bem, porque se nós criarmos um bom ambiente e trabalharmos em equipa, também, de certa forma, nos ajuda a sentirmos bem. E já vamos ver mais para a frente, quando estas situações não são tão fáceis assim de nos sentirmos bem, também há recurso e métodos e técnicas para nos defendermos e para realmente contribuirmos para que essa comunicação entre todos e o trabalho de equipa possa ser valorizado. Pronto, começando, por exemplo, o secretariado clínico, como eu disse, tanto pode estar a trabalhar num setor hospitalar ou de cuidados primários, não é, que são os centros de saúde, como noutras organizações sociais. Inicialmente tínhamos falado na questão do trabalho em ERPs, não foi, Soraya? Pronto, aquilo que eu irei focar será realmente o trabalho de um secretariado em ERP, que são estruturas residenciais para idosos, mas que servem também
para outras estruturas sociais, lá está, de ciência, jovens, etc. Por estruturas que sejam de apoio à população necessitada, quer seja necessitada por questões de saúde, quer seja necessitada por questões sociais. Por isso, abrangemos uma realidade das ERPs, dos cuidados continuados, que felizmente surgiram, já iremos falar um bocadinho também sobre isso, para ajudar, no fundo, a colmatar tantas falhas que havia na prestação de cuidados aos utentes, independentemente da idade. E surgiram realmente os cuidados continuados aqui pelo caminho, felizmente, mas antigamente nós vivíamos, eu estou a falar, por exemplo, recordo-me há uns 30 anos atrás, por exemplo, havia muito menos lares, havia muito menos estruturas para pessoas com deficiência, para jovens, etc. Isto não quer dizer que hoje exista o suficiente, antes pelo contrário, não é? Infelizmente estamos muito aquém de termos respostas adaptadas e de acordo realmente com as necessidades que a nossa população requer. Falando na questão do envelhecimento, antigamente, como sabem, as famílias também eram alargadas, havia sempre pessoas na família que podiam cuidar, não é? Então as pessoas, mesmo se fossem idosos, se fossem pessoas com alguma deficiência, quer física, quer mental, acabavam por ser cuidadas com os próprios familiares. As famílias eram realmente alargadas, havia uma sobrinha, uma tia, um avô, e que viviam todos em comunidade. As casas também o permitiam, normalmente eram casas que permitiam maior utilização da sua família. Tudo isso se foi perdendo um pouco, porque realmente começámos a ter famílias não alargadas, mas mais monoparentais, ou famílias nucleares, não é? Em que existe o pai, o filho a mãe, o pai e os filhos, em que normalmente a pessoa idosa ou o deficiente ou a criança com necessidades especiais tem muito mais dificuldade em estar inserida, não é por uma questão moral, é porque muitas vezes as pessoas não têm condições, quer físicas, na sua habitação para as cuidar, porque as casas são mais pequenas, porque se vive mais em apartamentos, porque as mulheres hoje em dia trabalham todas, não é? E temos todas necessidade de trabalhar juntamente com o resto da família, e então há menos pessoas para cuidar, há menos possibilidade de termos disponibilidade para cuidar, independentemente das idades. E tudo isto faz com que exista uma diferença em relação a quem procurava as instituições. Antigamente eu recordo-me que muitas vezes eram os próprios idosos que iam às instituições inscrever-se, porque não queriam estar sozinhos e não queriam complicar a vida dos filhos também já, mas principalmente não queriam estar sozinhos e queriam estar num sítio onde convivessem com outras pessoas. Hoje em dia já há aqui alguma diferença. Há realmente muitas vezes uma exaustão dos cuidadores, porque realmente têm muito mais tarefas, não é? Não é só cuidar da pessoa que necessita, mas trabalham, e os filhos e os pais e tudo isso. Muitas vezes já não são os próprios utentes realmente que procuram as instituições para se inscrever, isto falando em estruturas residenciais de idosos, claro, mas muitas vezes já são os filhos numa fase de exaustão em que não têm realmente capacidade para cuidar. E também por outro motivo, porque antigamente, quando davam AVC, quando a pessoa sofria de um AVC ou um ataque cardíaco, qualquer outro problema de saúde grave, muitas vezes também não havia capacidade para a resistência, por isso a pessoa acabava por falecer. Hoje em dia, com a evolução da ciência, com a evolução realmente dos cuidados de saúde, as pessoas podem permanecer muito mais anos com incapacidades, com necessidade de quem os cuide. Eu recordo-me que lidei e que existem pessoas que eu conheci, que contactei profissionalmente, que pessoas de 70 anos que viviam há 30 anos numa cadeira de rodas, por exemplo, não é? E que agora há uns anos, realmente por exaustão da família, acabaram por ir para uma instituição.
Por isso, nós hoje em dia temos realidades diferentes que nos faz crer que podemos viver com incapacidades, lá está, 20, 30, 40 anos. E como tal, também necessitamos de respostas, porque realmente a família muitas vezes não consegue, porque não tem recursos, e agora são à parte a questão do cuidador informal e das leis e da normalização do cuidador informal, ainda está tudo assim muito ainda no papel, não é? As pessoas normalmente ainda não têm capacidade de desempregar para ficar em casa a cuidar do seu familiar, porque na verdade precisam de trabalhar. Por isso, o recurso aos lares acaba por ser, muitas vezes, uma solução, quando existem suficientes. Já vimos isso, já falei sobre isso, a nível de, infelizmente, não há as soluções, as respostas que todos precisamos. Pronto, então isso quer dizer que vivemos realmente numa sociedade em que temos muito mais pessoas idosas. Falamos até no duplo envelhecimento, como vocês já devem ter ouvido falar, que é, por um lado, nascerem menos crianças e as pessoas durarem mais tempo. Isso faz com que exista um duplo envelhecimento na população. E nós já há muitos anos, Portugal sofre esse duplo envelhecimento e continua. Pronto. Como vocês sabem, a nível de menos crianças, se cada uma de vocês são todas jovens, penso eu, podem ter filhos ou não, mas normalmente nós só crescemos a nossa população se tivermos 2,1 filhos. Porque se nós só tivermos 2 filhos, um casal tem 2 filhos, só renova a população, não acresce a população, não é? Pronto. Por isso, e sabemos que hoje em dia, com a situação económica e social, não há assim muitos casais que avancem para realmente ter um grande número de filhos. Mas vocês são jovens e esperamos que o possam fazer, porque assim também já vão renovando a nossa sociedade. Eu estou a falar porque também só tive 2, não é? Pronto. Também não contribuí para o aumento de população nacional, mas pronto. Já que estamos neste tópico da quantidade de filhos, eu acho que era aqui importante também passarmos aquela perspectiva de será que é mais fácil quando há muitos filhos a cuidar ou será que isso também pode trazer um problema acrescido, quando a família é numerosa no cuidar? Soraya, eu não entendi muito bem a sua questão, peço desculpa. Está a ouvir muito mal, não é? Estou a dizer que às vezes ter muitos filhos, quando é a hora do cuidar, nem sempre é uma vantagem. Qual é sim, a sim. perspectiva nesse... Sim, sim. Sim, essa questão também se coloca porque muitas vezes, quando há realmente, como a Soraya estava a dizer, o haver muitos filhos, muitas vezes até dificulta, não é? Porque, entre aspas, costuma-se atirar a responsabilidade para uns ou para outros e muitas vezes o próprio utente sofre bastante com isso porque se apercebe perfeitamente que há uma guerra entre os filhos que nenhum pai, não é, gosta de sentir que realmente os filhos estejam em harmonia. E às vezes há só um filho e às vezes facilita, embora esteja a responsabilidade toda sobre ele, mas às vezes a nível da relação e da calma e da satisfação entre pai e filho é superior realmente a quando há guerras quando há muitos filhos. Isso é uma questão que se coloca. Muitas vezes as pessoas vão fazer inscrições em lar e vão inscrever, mas os outros não querem que a pessoa vá para lá. E mesmo nas unidades de cuidados continuados também existe muitas vezes isso. Há um filho que avança, que trata das inscrições e vai à segurança social e expõe os seus problemas e a necessidade realmente do utente poder ingressar numa unidade de cuidados continuados, mas pode haver outros filhos que dizem não, senhores. Mas não quer dizer que às vezes quem diz não, senhores, avance para poder cuidar em casa, não é? Muitas vezes também não o faz, quer dizer, nem quer uma coisa, nem quer a outra, o que complica. Isso faz com que realmente o utente muitas vezes se sinta empurrado nesta luta e sinta muita insatisfação, muita angústia e quando ele ingressa realmente numa instituição, sentida essa angústia por trás, a equipa que trabalha nessa instituição tem que ter capacidade para perceber isso, porque isso muitas vezes motiva e interfere com os comportamentos do próprio utente
na instituição, seja cuidados continuados, seja lar, seja outra. Porque a motivação com que vai para lá, muitas vezes não é nenhuma, porque sente um estorvo com as famílias e muitas vezes já nem tem vontade de recuperar. Isso faz com que muitas vezes não é, seja uma barreira até ao trabalho dos técnicos, porque não sentem o utente com motivação para reabilitar, para se inserir, e aí exige realmente um cuidado, um trabalho da própria equipa, para que realmente se motive, se perceba o que é que se passa com aquele utente. Pronto, em relação a envelhecimentos, dependências, já vimos que há várias razões que fazem com que realmente o utente, ou a própria saúde, recorra a instituições onde vocês poderão vir a trabalhar. Não sei se estão todas estudantes que estão aqui presentes, se algumas já trabalham, ou se alguma trabalha em alguma área destas, trabalham? A Daniela está a dizer que sim? Não? Não. São todas estudantes as presentes que estão aqui ou trabalham também? É só estudantes. São só estudantes? Noutras áreas, noutras áreas. Trabalham noutras áreas? Pois, sim. Ok. Sim, senhores. Pronto. Temos aqui a Vanessa, penso eu. A Vanessa está cá. A Vanessa. Exato. Ah, Vanessa, pois é. A Vanessa trabalha numa ERP. Trabalha no lar de idosos, sim. Quero partilhar Pronto. Então, Vanessa, aquilo que eu estou a dizer, e quando não concordar ou quiser acrescentar também alguma coisa, e mesmo qualquer uma das colegas, esteja à vontade, está bem? Porque para irmos conversando e interagindo, porque eu tenho a minha perspectiva e é essa que eu vos estou a dar, mas não é única. É isso que se nota mais nos lares, é que muitas vezes vão para lá porque tornam-se um encargo para os familiares, um encargo que eles não querem ter, pronto. Exatamente. Esse encargo, muitas vezes, nem é económico, é um encargo realmente de esforço físico para trabalhar, não é? Para o cuidar. Exatamente. Porque, infelizmente, nós sabemos que as instituições não são também muito baratas, entre aspas, não é? Nem toda a gente tem acesso, por questões económicas, a poder frequentar uma ERP, porque... É assim, nós temos muitas instituições no nosso país em relação aos idosos, não é? Assim como crianças, jovens também temos menos, mas mesmo assim ainda temos vários lares, várias ERPs no nosso país. Como vocês sabem... Oi? O que é que aconteceu aqui? Nós estamos a ouvir normalmente. Então, pronto. É assim, as IPSS, toda a gente sabe o que é. Em instituições particulares de solidariedade social. Por isso, no fundo, o Estado atribuiu a instituições da sociedade civil a responsabilidade, entre aspas, de cuidar da população que é carenciada de cuidados. Porque são instituições particulares, logo não são do Estado. Aquilo que o Estado faz é contribuir economicamente por cada utente que é admitido naquela instituição, o Estado paga um X. Por isso, de resto, embora existam sistemas de fiscalização pela Segurança Social às instituições, seja de idosos, seja de jovens, etc., mas há uma fiscalização de como é que as coisas estão organizadas e cada vez há mais, embora ainda esteja aquém, como vocês sabem, há muitos lares ilegais, há muitos lares que não têm condições, quer de jovens, quer de idosos, mas penso que irá trabalhar no aumento desses cuidados e dessas fiscalizações, mas a partir do momento que a responsabilidade do Estado é essa fiscalização e ao pagar um X por cada utente. O resto, se a instituição tem um número de funcionários exigido mesmo, se tem os aquecimentos todos ligados quando está frio, se dá uma boa alimentação, etc., esse dia-a-dia, embora lá está, seja mais ou menos controlado e fiscalizado periodicamente, mas é da administração particular, é que cada instituição administra o funcionamento da sua casa, como empresa, não é? Pronto.
claro que não visa o lucro. Se for se for uma IPSS, é uma instituição particular de solidariedade social, por isso não visa um lucro, mas tem responsabilidades realmente no cuidar, e o que levam, o valor da prestação mensal depende muito de instituição para instituição. Embora exista uma orientação do Estado a dizer quanto é que o utente normalmente, pagando uma instituição pagando ordenados, tendo a alimentação correta, etc, etc, normalmente qual é o custo por utente, e se eu vos disser que o custo por utente que está mais ou menos estudado pela Segurança Social para um idoso é entre os 900 e os 1000 euros, o custo. Por isso é que nós sabemos que muitas vezes é difícil o ingresso. Porquê? Ou bem que a instituição tem riqueza, tem donativos, tem rendas que faz com que realmente suporte essa parte económica, ou então tem que levar ao utente um valor aproximado. Sabemos que a instituição, que o Estado paga por um lar à volta menos de 400 euros, atualmente são 390 e qualquer coisa euros, por cada utente. Dá à instituição por cada utente aquele valor. E depois a instituição desenrasca-se, entre aspas, não é? Vai organizando as coisas com quê? Com mais a reforma do utente, com participações familiares, e vai gerindo, de certa forma, a sua economia interna assim. Por isso, e depois temos os lares particulares, que aí levam logo, o que vocês sabem, 900, 1000 e tal, não é? Por utente. Quando as reformas muitas vezes são 300, 400, 500. Por isso, como veem, há aqui logo uma falha e um fosso entre as capacidades económicas e realmente as respostas que existem. E nesse sentido, temos muito ainda para percorrer, para que as pessoas sintam, quando precisam, que realmente que existe na sociedade respostas adaptadas às suas necessidades. Entretanto, com isto tudo, surgiu a Rede Nacional de Cuidados Continuados, como vocês sabem, com o Decreto-Lei 101 de 2006, que surgiu aqui para colmatar também um fosso de apoio na sociedade. A Rede Nacional de Cuidados Continuados, que é mais um potencial posto de trabalho para vocês, nasceu realmente em 2006, por isso vão 14 anos, e foi colmatar a falha de que os hospitais tinham as pessoas o tempo que podiam ter, tentavam sempre que eles fossem para casa o mais depressa possível, que é porque havia sempre mais necessidades de admissão. Muitas vezes as pessoas iam para casa com a necessitar de cuidados que as famílias não conseguiam dar, ou porque não os ensinavam a dar uma sonda nasogástrica, ou porque não os ensinavam a mobilizar, não é, Soraya? A levantar de uma cama. E o que é que acontecia muitas vezes? Quer para se protegerem, quer dizer, o ensinamento não só para cuidar o utente que necessita, como para se cuidar do próprio cuidador, não é? Para ter a postura correta e tudo isso, mas isso a Soraya sabe melhor do que eu explicar. Por isso, os cuidados continuados vieram colmatar um bocadinho aqui esta diferença entre o utente sair de um hospital e ir diretamente para a sua casa, não é? Quando havia pessoas para os cuidar, ou então tinha que ir diretamente para um lar, o que fazia com que não houvesse vagas e muitas vezes permaneciam no hospital para além do tempo necessário, ocupar uma cama hospitalar, porque também não tinham para onde ir. Os cuidados continuados vêm colmatar, porquê? Porque, no fundo, o próprio nome o indica, cuidados continuados. Por isso, saem do hospital com a situação aguda de saúde estabilizada e vão para um sítio onde também têm cuidados técnicos especializados a nível da sua saúde, de vigilância, de reabilitação, no fundo, uma fase intermédia para poderem voltar para as suas casas, se possível. Por isso, aqui houve realmente um apoio, quer para o hospital poder tratar e usar realmente o objetivo para que se destina, que é o tratamento das doenças agudas, não é? Passar daí para
para uma fase intermédia em que a pessoa, quer a família, aprende a cuidar de uma forma mais correta daquele familiar. Depois, as saídas ou voltam realmente para casa, com as adaptações que são orientadas também pelos técnicos, quer os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, que orientam a parte do serviço social também, no sentido de se a pessoa vai para casa e precisa de um apoio domiciliário, precisa de outros tipos de resposta para completar o apoio da família. E no fundo, há aqui uma parte de serviço da Rede Nacional de Cuidados Continuados, com as várias valências que existe, por isso unidade de convalescência, não sei se já falaram, já não é? Unidade de convalescência, que é só até 30 dias, é mais uma coisa intensiva, ali pós-operatória ou pós-hospitalar, mas que se consegue normalmente em 30 dias, preferencialmente resolver. Depois temos a unidade de média duração e reabilitação até aos 90, a unidade de longa duração que vai até aos 180 dias, claro que todos eles com possibilidade de haver renovação, quando há critérios para que os prazos se mantenham, porque a pessoa realmente está em fase de reabilitação e necessita de estar mais tempo. E depois também temos os cuidados paliativos, temos os cuidados domiciliários, isto tudo dentro da Rede Nacional de Cuidados Continuados, como vocês já devem ter falado. A nível do vosso trabalho, por exemplo, numa unidade, num lar, é muito importante, porque muitas vezes, como eu digo, o secretariado clínico e esta formação que vocês estão a fazer, visa realmente dar-vos realmente mais conhecimentos sobre o lidar, porque nós quando trabalhamos, já temos que defender uma ética profissional e cultural que deve existir na própria instituição. E depois devemos contribuir, na verdade, para que tudo funcione corretamente e que a pessoa, quando chega e vocês dão a cara, se estiverem numa recepção, se estiverem num atendimento prioritário na instituição, têm, na verdade, que dar uma boa imagem, não é? Como começámos por falar nisso, uma boa imagem e fazer acreditar na pessoa que vos procura, quer seja a família, quer seja o próprio utente, neste caso os dois, muitas vezes há utentes que, claro, que vão sozinhos e que não têm família, ou que têm família longe, outros têm a família perto, mas é importante realmente a imagem e o acolhimento que vocês dão. É a primeira cara que muitas vezes que são vistas nas instituições são vocês. Se estiverem numa recepção, numa admissão, quer seja de inscrições, de esclarecimento, quer seja na admissão do próprio utente, é a vossa cara que está à frente. Por isso vocês têm que defender a casa toda. Têm que fazer com que, na verdade, a pessoa se sinta, olha, aqui parece-me as pessoas são simpáticas, agora se vocês forem logo, como quem diz, vem-me aqui agora, pronto, estava aqui tão bem, com tanto trabalho para fazer, e agora vem-me aqui uma pessoa a telefonar ou a querer saber coisas e não sei o quê, e eu não estou com vontade nenhuma. Esta imagem, mesmo que vocês a sintam, porque têm realmente muito trabalho, muitas vezes acontece, não a podem transmitir, não é? Por isso aqui tem que haver uma arte dar a volta ao processo e estão ali realmente para atender o melhor possível, para esclarecer, para pôr a pessoa que normalmente nos procuram ansiosas, preocupadas, porque vão para o desconhecido, e vocês têm que desbloquear este espaço, têm que desbloquear esta situação. Por isso têm que, além de explicar o funcionamento neste caso, os cuidados continuados, como é que funciona a rede, o que é que se pretende realmente, quais são os objetivos da pessoa estar a ser inserida ali. Normalmente já vêm com algumas explicações, as famílias ou os utentes já vêm com algumas explicações dos serviços anteriores, quer seja do serviço social hospitalar, quer seja da segurança social, já lhes explicam mais ou menos como é que as coisas funcionam, mas muitas vezes nós temos que ser esse reforço, porque às vezes as pessoas não ouvem aquilo que não querem ouvir. Então somos nós que temos que reforçar. Se nós dizemos, por exemplo, nos cuidados continuados, ou se a pessoa já vem com uma ideia que são, por exemplo, 30 dias ou 90 dias,
a pessoa pode chegar ali e já se ter esquecido que há essa limitação de tempo, porque no fundo eles querem é que, muitas vezes, porque não sabem, depois no pós-alta não sabem o que fazer, entre aspas, aos seus utentes, aos seus familiares, e esperam que haja ali uma resposta quase definitiva. E os cuidados continuados e a Rede Nacional de Cuidados Continuados não é de forma nenhuma uma situação definitiva, é uma situação temporária, transitória, que deve o utente ingressar num lar ou na sua família, pronto. E num lar tem os seus requisitos e as suas necessidades que nós, durante o tempo do internamento, temos que fazer com que aquele lar se transforme e se adapte para o receber, ou porque já vai para um lar, ou temos que tentar, mas aí também muitas vezes entra o meu papel, não é? De assistente social, tentar arranjar respostas sociais quando o utente não tem família e ajudar a família muitas vezes a encontrar essas respostas. Nós, de qualquer das maneiras, nunca nos devemos substituir à família, está bem? Nós devemos ser uma mais-valia a apoiar a família a resolver muitas vezes o problema do seu utente, do seu idoso, ou do seu deficiente, ou do seu familiar, está bem? Não nos devemos nunca substituir. Estou a dizer, nós, equipa, nós Serviço Social, e nós, administrativas ou secretariados, porquê? Não vamos, deixa estar, mas eu telefono, mas eu faço. Não. A pessoa tem família, a família também tem que ser responsável. Nós ajudamos a família a resolver as situações, está bem? Não nos devemos substituir à família. Mais coisas. Não sei se querem falar ou dizer, colocar alguma questão. Também não quero estar para aqui a falar e vocês fartarem-se já de me ouvir. Há alguma questão que queiram colocar? Não? Até agora temos estado a falar a mesma linguagem? É? Está tudo ok. Pronto, então é assim, nos processos de admissão, a nível de secretariado e a nível de... Desculpem, deixem-me aqui. Eu tenho aqui o aquecedor, mas acho que já me está a doer a cabeça aqui com o aquecimento. Por isso, normalmente, realmente, vocês são a cara de uma instituição, muitas vezes. Se estão no atendimento, por isso já vamos falar também, se vocês depois ainda der tempo, e vai dar com certeza, falámos um bocadinho sobre comunicação e aquilo que devem ou não devem fazer. Mas este processo tem que passar sempre por processos ou em papel, ou cada vez mais há programas informáticos que são cedidos e que existem nas instituições, não são cedidos, as instituições normalmente têm que os adquirir, que facilita e evita que haja o formato de papel a nível de processo. Mas há sempre dados, telefones, familiares, quem é a pessoa responsável por aquele familiar, que é muito importante, porque muitas vezes há 5 e há 10 filhos, e depois nós não podemos estar a telefonar ou a avisar porque aconteceu alguma coisa para 10 filhos, não é? Por isso tem que haver, e vocês têm que sempre solicitar, muitas vezes isso também já pode vir escrito, identificado nos documentos que o utente traz, mas têm que também ser vocês a certificar-se e a tomar nota e a salientar qual é realmente o número de telefone e o filho ou o responsável por aquela pessoa, porque senão a instituição não faz mais nada de estar a telefonar aos 10 filhos, não pode ser. Eles depois também se têm que entender, o que faz com que muitas vezes, às vezes há problemas familiares, mas nestas alturas são problemas familiares, não são nossos. Os filhos é que se têm que entender entre si. Está bem? Não somos nós que, mas eu não falo com o irmão, então telefone também. Não, desculpe, mas nós telefonamos ao responsável, está bem? Nós telefonamos ao responsável, depois os senhores é que têm que se entender. Por isso tem que haver este cuidado e não, lá está, não nos podemos substituir, como já falámos, ao papel da família. Temos é que os ajudar. Por isso a questão da admissão... A questão pronto, vocês sabem que existem as EGAs nos hospitais, existem na Rede Nacional de Cuidados Continuados, já falaram com certeza sobre essas questões, mas tudo o que tem a ver com formalizar
preencher fichas, seja informaticamente, seja em papel, preencher fichas com estes dados todos, dos responsáveis de contactos, muitas vezes até de outro tipo de condicionantes que existem, é muitas vezes do vosso papel, que muitas vezes é ajudado também, lá está, com uma reunião de acolhimento que normalmente o serviço social, quer seja nos lares, nas instituições para deficientes ou nos cuidados continuados, normalmente também existe o papel do assistente social que depois vai concretizar muitas vezes coisas que vocês no primeiro impacto e na admissão colheram das informações das famílias. Por isso, realmente, o atendimento, quer seja telefónico, quer seja presencial, tem que ser sempre de uma forma muito correta e que, na verdade, mostra à pessoa que vos está a contactar, seja telefonicamente ou presencialmente, que pode ter confiança em vocês e que vocês estão disponíveis para dar a melhor resposta possível. E se não a conseguirem dar, informar que irão passar a chamada ou irão contactar de volta para poder esclarecer alguma questão. Por isso, esta disponibilidade da vossa parte é fundamental. Por isso, a imagem que vocês passam realmente, telefonicamente, pela cordialidade que têm que ter, ou presencialmente pela vossa postura, se olham para a pessoa quando está a falar, que está à vossa frente, se estão a tratar dos papéis, ou então dizem, esperem um bocadinho, se faz favor, e nem olham para a pessoa, isso não é agradável. Vocês já sabem que não devemos fazer aos outros aquilo que também não gostamos que nos façam a nós, não é? Essa máxima é muito conhecida e muito antiga. E aqui no atendimento também se passa isso. Mesmo que estejamos ocupados, podemos sempre, olha, não se importa, aguarda um bocadinho, ou pode sentar, ou ir buscar uma cadeira se não existe, ou se a pessoa vem sozinha ou se vem com um idoso, não deixar as pessoas em pé, não é? Ali no largo, lá porque estamos a acabar de fazer algum atendimento, se calhar é melhor interromper esse atendimento que estamos a fazer e dar alguma cordialidade e de recepção à pessoa que chega. Todos estes pormenores contam realmente para que a pessoa se sinta assim, olha, parece que estou num sítio que me vão tratar bem. Se para a família isso é importante, para o utente é muito mais, porque é ele que lá vai ficar. A forma como vocês falam depois a nível do tom de voz, mas isso tem a ver com as regras da comunicação, que também falaremos. Por isso, a parte da comunicação, o tom de voz, a forma como vocês falam, como vocês sabem, há a comunicação verbal e a comunicação não verbal. E a não verbal é tão importante, muitas vezes, ou mais do que a verbal. Por isso, os cuidados realmente de olhar na pessoa, de olhar então para o idoso, é tão importante olhar ao mesmo nível, não olhar de cima. Isto quer na admissão, quer depois no vosso tratamento normal e quando o utente, por exemplo, já está na instituição. O cuidado para não agredir, para mostrar que estamos ali disponíveis. Isso também tem que ser uma arte, tem que ser muitas vezes trabalhada por nós, porque lá está, nós podemos estar mais atrapalhados com o trabalho, mas é preferível dizer ao idoso para esperar um bocadinho do que o despachar, está bem? Ele tem que sentir, quer que seja com vocês que estão muitas vezes ali numa fase de corredor, ou numa fase de maior acesso, porque normalmente os enfermeiros estão a fazer as determinadas tarefas que têm que fazer. Os outros técnicos também estão nos gabinetes ou nas fisioterapias, etc. Muitas vezes é ali a secretária ou a recepção que está mais disponível, onde eles passam tanta vez para poderem expor os seus problemas, ou às vezes para poderem ter alguém que olhe para eles mais tempo, do que aquele tempo muitas vezes é o tempo exato dos cuidados. Porque realmente
E a gente sabe que nunca existem os técnicos suficientes nas instituições, precisamos sempre de mais alguma coisa. Para quê? Para não fazermos aquele trabalho. É preciso fazer a higiene, dar a alimentação, etc. E as pessoas correm tanto e têm tantos utentes para cuidar que muitas vezes esquecem ou não têm tempo. Ou muitas vezes escudam atrás dessa questão da falta de tempo, que é não dar o tal carinho, não dar o tal toque, não olhar ao mesmo nível, a gente baixar-se ao nível de um utente que está sentado ou numa cadeira de rodas e perguntar, mas o que é que necessita? Diga-me o que é que me precisa concretamente. Ou então só olhar e dar um toquezinho na mão, ou na cara, ou no ombro. A pessoa sente que está lá alguém com ele. Está bem? Esse aspecto é muito importante e vocês, como recepcionistas, secretárias, também o devem fazer. Não pensem que trabalhar numa instituição é só trabalhar com papéis, mesmo que seja com a vossa profissão. Vocês têm que estar a trabalhar em equipa, detectarem muitas vezes problemas com aquela pessoa, ou porque, por exemplo, a notam mais descuidada, ou notam que ela anda mais a chorar, ou notam que está mais triste, ou não falava e não fala e antes falava. E tem que ter a capacidade de filtrar essas situações para poder transmitir até aos técnicos adequados, quer seja a diretora da instituição, ao psicólogo, ou à psicóloga, ou assistente social. Olha, até há aqui qualquer coisa que não está bem com esta pessoa, porque ela antes estava assim ou assado e agora ou não olha, ou está sempre a chorar, ou está sempre a pedir para telefonar à família, coisa que não acontecia. No fundo, tem que haver aqui um trabalho de equipa para que o utente é sempre o nosso alvo. Vocês podem intervir e vocês têm um papel numa equipa tão importante muitas vezes como qualquer outro técnico. Está bem? Porque vocês muitas vezes estão mais disponíveis, se estiverem numa zona de passagem de atendimento, de recepção, estão mais disponíveis porque veem a pessoa ali, se calhar mais vezes. Estão a ver do que o outro profissional que é às 11, das 11 ao meio-dia, que o vê. E o resto do dia ele anda a passar nos corredores ou vai até à recepção. Por isso, há uma necessidade muito grande de vocês estarem atentos também e poderem, na verdade, filtrar e detectar os problemas que existem com qualquer utente na vossa instituição. Está bem? Querem colocar alguma questão? Não querem? Ninguém quer falar? Eu, por acaso, queria e quero. Então diga. Quando fala desta questão da forma como falamos e relativamente às famílias, nós sabemos que muitas vezes as famílias é um alívio as pessoas irem para lá. Quando colocada esta questão, mas eu agora ele vai sair e eu preciso de arranjar um espaço, disse que convinha que disséssemos à família que não era, que era da família essa responsabilidade. Isto não é uma dualidade, ou seja, nós temos que saber atuar e saber estar e saber comunicar, mas depois, ao comunicar isto, a imagem da instituição deixa de ser positiva, muitas das vezes. Ok, é assim, a imagem não deixa de ser positiva, deixa de ser positiva para aquela pessoa porque pretende outro tipo de resposta. Exato. Não é? Mas a resposta que a pessoa pretende, nós, a instituição, tem que dizer quais são os limites que tem e até onde é que pode ajudar. É assim, normalmente a questão que põe é pertinente, porque a pessoa conta que sejam os outros, muitas vezes, neste caso, a instituição, a resolver os nossos problemas, não é? Sim. Os nossos problemas da família. Sim. Pronto. E nós sabemos que, infelizmente, as estruturas que existem do Estado e as estruturas que existem de resposta não são as suficientes para as necessidades que as pessoas têm. Isto é um ponto assente. E que muitas vezes exige das famílias um esforço grande para poder continuar a cuidar do seu utente, porque não tem capacidade realmente para o colocar num lar ou numa instituição. Ou, pronto. Nós sabemos que isso é uma realidade e contra essa realidade não podemos lutar.
Agora, o que nós podemos ver, e isso é um trabalho de equipa também, sempre nas instituições, pronto, numa instituição lar, a pessoa já lá está e, em princípio, fica lá para o resto da vida ou até querer. Pode mudar de instituição, não é? Pode recuperar até, e mesmo estando num lar, a pessoa pode ter capacidade de reabilitar e ainda voltar para a sua casa ou para a casa dos filhos, isso também acontece. Numa instituição hospitalar, como é, por exemplo, os cuidados continuados, não é? Em que a pessoa vai para ali para reabilitar, que a família tem muita esperança que a pessoa reabilite e até fica autónoma, muitas vezes é preciso trabalhar com as famílias para as fazer entender que essa autonomia pode não vir a acontecer. Não é? Porque muitas vezes há muita esperança da parte da família que o utente vai reabilitar e até vai para casa sozinho, isso tudo, e depois não pode ser, não tem já a capacidade para isso pelas suas sequelas físicas dos problemas que teve de saúde. Físicas ou mentais, claro, portanto uma coisa ou outra interfere e faz com que realmente a pessoa possa não estar sozinha. Agora, o que nós podemos e o que nós temos necessidade, e mesmo vocês, quando filtram essas questões, porque muitas vezes nós conseguimos perceber se a família tem ou não capacidades para cuidar ou não quer. Infelizmente, nós muitas vezes temos que ser realistas, está bem? Pronto, não quer porque é sempre um peso, ou é um estorvo, ou como é que eu vou lidar, ou porque muitas vezes tem medo mesmo de não saber, não estou a dizer que seja sempre com má intenção, é por sentir que tem incapacidade para dar a resposta que é necessária. Agora, quando isso é detectado, quer por vocês que estão no atendimento e que vão falando com as famílias, quer por telefone, que vão dando as indicações e as respostas que eles vão colocando, se sentem, na verdade, isso também normalmente também é do conhecimento da equipa, porque normalmente, ainda mais nos cuidados continuados, há reuniões com a família, há reuniões da equipa em que se falam dos utentes todos, quer dos seus problemas físicos, quer dos seus problemas físicos, mentais ou familiares. E também há reuniões em que, mesmo para as famílias devem estar a par do que é que se está a fazer ao utente, qual é a evolução do utente. Nós temos planos de intervenção individual que as famílias devem ter conhecimento, não é? As famílias devem ter conhecimento dos ganhos que os idosos ou que aquela pessoa, aquele utente está a ter, para estarem a par das coisas, não é? Não estão ali fechados, isolados, agora estão um bocadinho mais, não é por causa da pandemia, porque não há acesso às visitas e esses contactos, embora existam videochamadas e há mesmo, no fundo, quase reuniões pelo telefone, mas as pessoas devem estar a par das necessidades dos utentes e da evolução que eles estão a ter a nível das suas capacidades. Se nós sentirmos, a equipa deve estar sensível e perceber que, na verdade, aquela família não tem capacidade de resposta para a necessidade daquele utente. A equipa tem que ter capacidade de filtrar isso. A equipa são todos os técnicos que trabalham com a pessoa, os terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, nutrição, psicólogos, assistente social, toda a equipe, médicos, enfermeiros. Temos de ter capacidade, na verdade, de analisar as necessidades da pessoa e as capacidades da família para lhe dar resposta. Sejam económicas, sejam de espaço físico em casa, não é? E de elementos para cuidar. Quando isso não existe, nós podemos então ajudar, não é? Ajudar a encontrar respostas, ajudar até a minimizar medos, e aí os técnicos trabalham normalmente com as famílias, a dizer, não tenha receio, se fizer assim, se fizer assado, se souber levantar, se souber deitar, se souber dar uma sonda, se houver ensinamentos, as pessoas também ficam mais descansadas e podem realmente perceber que até conseguem cuidar. Quando não há respostas nenhumas, que muitas vezes também existe, nem temos respostas das famílias com capacidade para cuidar, aí normalmente o serviço social tem que fazer inscrições, tem que ajudar a família a fazer inscrições, ou então, quando não existe família, temos que nos substituir um bocadinho ao utente para criar realmente outro tipo de situações. Muitas vezes, estas respostas fazem com que existam os tais pedidos de prorrogação. Imagina, o utente está sozinho, não tem casa,
ou não tem casa em condições, porque até vivia numa casa completamente sem condições mínimas de habitabilidade. Nós não vamos enviar um utente lá porque acabou o tempo, não vamos enviar esse utente para casa, não é? Muitas vezes essa casa, lá está, já pode ter caído ou não tem condições mínimas. Então aí a pessoa tem que estar, por questões sociais, tem que permanecer numa rede, na rede de cuidados continuados. Até haver uma resposta. Essa resposta é normalmente com o apoio da Segurança Social. Pronto. Demora um tempo. Porquê? Porque os lares diretamente pagos pela Segurança Social, que não passam por IPSS, são muito poucos e há muito poucas vagas. Por isso, muitas vezes as pessoas estão 1 ano, 6 meses, 1 ano ou até mais, por questões sociais, permanecem na Rede Nacional de Cuidados Continuados. O que não é o objetivo da rede, mas também não pode pôr as pessoas na rua. Não é? Isto no caso das pessoas que não têm mesmo apoio familiar nem condições. E é agora indo aqui um pouco à questão da Daniela. Quando temos uma família que a equipa detecta que até tem capacidades, só que não aceita a resposta que está a ser dada pelos técnicos, aí de certeza que eles vão dizer que a instituição é pior, por melhor trabalho que vocês façam. Porque a vossa parte está feita. O que nós queremos dizer é a forma como nós apresentamos a solução à família. A nossa solução foi apresentada. Muitas vezes as famílias é que não querem ouvir aquela solução que lhes está a ser dada. Eu percebo o que é que a Daniela está a pensar. É que nós não vamos ser recomendados por essa família. Não é, Daniela? Não vamos ser recomendados porque nós mandamos o utente para casa e nem arranjamos a solução que eles queriam. Ou não, nem é só essa questão de não ser recomendado, porque é mais a questão da visão que depois passa dali, depois passa para acolá, é o diz que disse, que na realidade não é real. E é mais fácil passar esse diz que disse da parte negativa do que da parte boa. Exatamente. E isso, infelizmente, vocês vão se aperceber que quando começarem a trabalhar em saúde, quer seja num lar, quer seja num hospital, isso vai ser comum em todo lado, que é muitas vezes quando a família não aceita que aquela pessoa ainda realmente está dependente e não vai ficar como era antes, é mais fácil dizer que a culpa só dos profissionais que estão a trabalhar ou a instituição não fez tudo o que estava ao alcance, do que aceitar que realmente aquela pessoa já não vai voltar a ser o que era. Pronto, isso sim, isso é verdade, isso vocês vão lidar diariamente. Nem sempre, mesmo dando a melhor resposta possível, nós vamos ser recomendados. É verdade. Porque é difícil, são questões de saúde, são questões que também tocam um bocadinho na parte afetiva, na parte emocional, portanto é muito difícil, é verdade. Temos que dar a melhor imagem, sim. Às vezes, quando dizemos aquilo que a pessoa não está à espera de ouvir, não vamos ser recomendados, por muito que estejamos a fazer um trabalho espetacular. Isso é verdade. É uma realidade que vocês vão separar em quase todas as instituições. Posso interferir numa realidade paralela pelo qual eu trabalhei? Eu trabalhei na área da saúde, trabalhei no ATL durante 15 anos. E a realidade é a mesma, os pais acham que é um serviço pago, é uma instituição, é privada, ainda por cima, é um serviço pago e os pais acham que estão a pagar pela educação, pela ajuda psicológica, por tudo. E muitas vezes aquilo também acaba por ser um espaço de despejo. Os meus filhos estão ali, então eles que os educam porque eu estou a pagar, porque isto e porque aquilo. E aquilo que se passa com os idosos, não é só com os idosos que acontece, que as crianças também acontecem, que os jovens também acontecem, que os adolescentes também acontecem, e passamos por problemas que ninguém passa pela cabeça. De todos os tipos, com dificuldades económicas, sem dificuldades económicas, média, baixa, sociedade, tudo. Tudo aparece ali e com problemas que ninguém passa pela cabeça. Muito, muito complicado. Às vezes, lá está, nós, enquanto profissionais, temos que dar a nossa melhor postura e o nosso melhor trabalho e conseguir apresentar a solução de forma empática, correta, como nós temos vindo a falar ao longo das aulas. Mas isso não significa que nós consigamos sempre ir ao encontro das expectativas das pessoas, porque muitas vezes é preciso um milagre para conseguir atingir esse objetivo, certo? Era preciso nós fazermos, o que disse a doutora Mariana muito bem, é preciso nós quase fazermos tudo pela família. E nós não somos a família, não somos o cuidador. Nós estamos a dar as estratégias para depois eles encontrarem as soluções. E muitas vezes o que as pessoas já querem é a solução, não é a procura da solução. E não só isso, as pessoas às vezes não aceitam que são elas próprias o problema. Exato, também. Ou seja, a gente diz que, olha, o seu filho ou o idoso não
está com problemas em falar consigo porque não aceita propriamente o que diz, ou não o escuta, ou não o ouve. Eles, eu uma vez. Não ouvem, não aceitam. E muitas vezes o problema passa pelo de dentro e as pessoas não aceitam isso. Exatamente. É verdade. E nos idosos muitas vezes também acontece, muitas vezes até o próprio idoso, e a Soraya sabe, fica nervoso no dia que sabe que vai lá o filho ou a filha, porque vão insistir e vão contar e vão ou criticar, e muitas vezes a pessoa, o utente até se sente mais triste e mais angustiado nos dias às vezes que as famílias os visitam, precisamente porque em vez de irem levar tranquilidade e disponibilidade e estarem ali para os ouvir, mas vão criticar, ou se fez, ou vão perguntar como é que foram tratados, ou vão não sei o quê, vão questionar, e isso faz com que exista realmente, fique uma ansiedade e uma angústia da parte do utente, e nós em vez, no fundo, da família muitas vezes dar essa tranquilidade, às vezes não consegue dar. Aí muitas vezes também a equipa tem que, o serviço social, ou a psicóloga, tem que intervir com a família para mostrar à família que não está a fazer bem àquele utente, da forma como está a lidar com ele, porque muitas vezes também... Muitas vezes, e a doutora Mariana sabe, que temos muitos casos de pessoas que vão a casa ao fim de semana, por exemplo, e chegam à segunda-feira mais cansados do que uma semana inteira de trabalho, porque a família acha que não é suficiente, e porquê que ainda não faz... Porquê que ainda não vai andar 50 metros e só anda 10 metros? E porquê que não faz mais? E estes fatores todos, lá está, é a expectativa do utente e a expectativa da família, a capacidade do utente e aquilo que a família gostava que fosse a capacidade do utente. Pronto, e isto, claro que depois, quando estão no confronto com os técnicos e depois é debatido a equipa, e nós muitas vezes pedimos ajuda aos técnicos de serviço social e aos psicólogos, ou até ao secretário clínico, faz muitas vezes as chamadas para a família, para dizer, olha, se calhar este fim de semana é melhor a pessoa não ir a casa, ou então tem que haver alguém a explicar a esta família que o objetivo do utente pode não ser o mesmo da família, ou ele pode não estar capaz de superar esses obstáculos que eles pretendem tão rápido. E esta é uma bola de neve sempre quando trabalhamos em saúde. Exatamente. Isso, por isso é que temos de estar todos, a equipa é muito importante trabalhar realmente em equipa, porque temos de estar todos atentos a estas manifestações da população, principalmente os idosos que muitas vezes têm limitações, ou não ouvem bem e não percebem o que é que dizem, ou porque sentem que estão ali num espaço que não é o deles e não sabem qual é o futuro, se vão para casa, se não vão para casa, se os filhos têm disponibilidade para cuidar ou não, e por isso há ali um conjunto de ansiedades e de angústias muitas vezes que se geram nos utentes, sejam jovens, sejam idosos, que nós, a equipa, temos que trabalhar com eles e temos que os entender e perceber muito bem. Mas também temos que entender que, lá porque são jovens, lá porque são idosos, não são todos iguais, não é? As pessoas têm características muito diferentes e têm necessidades diferentes. E quando nós os cuidamos, temos que ter essa percepção. Não podemos tratar todos por igual. Nós temos que tratar toda a gente por igual, toda a gente é igual e uns daqui não são mais do que os outros. Isto não é bem assim. Não é ser mais uns do que os outros. É terem necessidades diferentes. Se têm necessidades diferentes, também procuram respostas diferentes. Imaginem, uma coisa é a igualdade, outra coisa é a equidade. A igualdade é dar o mesmo a todos. A equidade é dar o que cada um precisa. Estas situações são diferentes e nós devemos estar atentos a isso. Porque um utente, por exemplo, um utente não tem televisão no quarto, a televisão estragou-se. Imaginem. Aquele utente, pronto, até termos alguém que vai arranjar a televisão, não tem televisão. Mas ele até pode ser uma pessoa acamada, que não ouça ou que não veja e que não lhe faça diferença. Temos que pensar nisso. E podemos ter outro que não há televisão, mas é com a televisão que ele ocupa mais tempo, é a televisão que ele gosta de ouvir as notícias, porque até é uma pessoa que a nível cognitivo pode estar muito bem, pode não estar bem fisicamente, mas cognitivamente pode estar muito bem,
E então nós não podemos dizer assim, se ele se preocupa em nos perguntar, não há televisão. Olha, não há televisão, não há televisão. O que é que é? Já chamámos os técnicos, não há. Pronto. Dizer isto a uma pessoa que realmente depende, ou que gosta de assistir a um telejornal, ou a um jogo de futebol, ou que seja o que for, dizer isto com este tom, ou porque sabemos que os outros quadros também podem não ter, mas também as pessoas podem não ligar à televisão. Nós não podemos tratar estes casos da mesma forma. Estão a ver? Há necessidades diferentes. E nós temos que respeitar estas diferenças. E isso eu acho que é um papel muito importante de qualquer técnico. E normalmente as recepções ou os secretariados que estão ali mais disponíveis captam estes pedidos, não é? E então a forma como nós damos resposta também tem que ser diferente. Assim, olha, vamos lá ver. Será que não há realmente nenhuma televisão a trabalhar num quarto em que não valorizam? Não quer dizer que o som não seja importante para quem pode não ver ou não se mexer, mas ouvir o som da televisão. Não estou a dizer que se vai tirar a televisão a essa pessoa, mas nós temos a capacidade como técnicos de perceber que há outras pessoas que podem não ligar nada, até nem querer que aquela televisão que até trabalha esteja lá. Então tem que haver o cuidado, porque não, será que não conseguimos mudar aquela televisão para dar resposta àquela pessoa que valoriza tanto esse atendimento? Estão a ver? Por isso, temos que saber dar resposta adequada a quem necessita. Porque, e muito menos, fazer com que a pessoa se sinta minimizada ou não valorizada. Ou porque pede qualquer coisa, lá está ele a pedir e porque pensa que é mais que os outros. Este tipo de linguagem nunca pode existir. A pessoa, isso faz muitas vezes com que a pessoa regrida nos seus tratamentos, na sua evolução, porque a pessoa sente-se perdida, sente-se que está num espaço que não lhe dá a resposta que a pessoa precisa. E nós não basta, muitas vezes já não conseguimos dar a totalidade dessas respostas, quanto mais não fazemos um esforço para dar pequenas coisas, na verdade, que fazem tão bem ao ego e à satisfação daquela pessoa. Por isso, temos que ter muito cuidado, realmente, com a forma como falamos, nunca insultar, nunca falar alto, nunca desprezar, nunca dizer, olha, não tenho tempo, quando eu tiver tempo faço. Isso para o utente que está carente, uma pessoa que está numa instituição, que está doente, que está em reabilitação, está carente de cuidados, está carente de quem cuide dele, de atenção. Por isso nós nunca podemos desprezar os pedidos realmente que surgem para satisfazer as necessidades dos utentes. Por isso a questão da linguagem, do minimizar, olhe para isso, olhe como está arranjado, olhe para isso, não vê, então está todo desatuado, ou o que é que aconteceu? Este tipo de conversa, em vez de nos levantarmos, então, Sr. António, está bem disposto, olha, vamos aqui consertar o casaco, ou vamos consertar a camisola, vamos nos aproximar, vamos ao encontro realmente da necessidade da pessoa e não criticar, insultar, desprezar, não olhar. Sabem que muitas vezes, então nas instituições, quer lá, quer nos cuidados continuados, eles são muito carentes e são muito observadores. Se a gente entra numa sala, ou num corredor que eles passam e a gente nem sequer olha para eles. Às vezes podemos estar com muito trabalho, mas, sei lá, um pescado de olhos, um olá, está tudo bem consigo, faz com que a pessoa, se precisar de pedir alguma coisa, sinta da nossa parte uma disponibilidade para satisfazer a sua necessidade. Se nós, por exemplo, entramos numa sala e nem dizemos bom dia nem boa tarde e só vamos dar um recado a uma pessoa, ou com essa pessoa até tivemos um momento de carinho, um toque, ou um recado, mas com um sorriso, e os outros todos que estavam ali ao lado, nem um sorriso levaram, nem um olá, nem um olhar. As pessoas sentem muito isso. Sentem que foram ignorados completamente. Não se sentem pessoas. Imagina, lá está, aquela questão de coloquem-se no lugar dos outros. A questão da empatia na comunicação, que é tão importante. Nós temos que nos aproximar, mesmo que seja à distância, aproximar porque pode ser um olhar, pode ser um piscar de olho, pode ser um alô, a pessoa sente que não foi ignorada.
Por isso, quando se está numa sala, quando se entra, é um bom dia, é uma boa tarde, está tudo bem disposto. Então, Sr. António, então e a dona não sei quantos, dar uma palavrinha às vezes não nos custa muito tempo e faz tão bem, porque a pessoa sente-se incluída naquela instituição. Sente que é mais uma pessoa que está ali para nos cuidar. E que nós, se calhar, podemos contar e para a próxima vez que queremos pedir qualquer coisa, sentimos mais uma abertura para pedir alguma coisa. E nós não podemos fazer com que chatice os pedidos que as pessoas nos fazem. Não. Nós temos de estar disponíveis para os pedidos que as pessoas nos fazem, porque as pessoas que estão institucionalizadas, seja em hospitais, seja em lares, são pessoas com carências. São pessoas com carências, são pessoas que estão doentes. E qualquer pessoa doente precisa de ser cuidada. E quanto mais pessoas as pessoas sentirem que podem contar, melhor para o seu ego, melhor para a sua reabilitação, não se sentem angustiadas, ansiosas e fora do seu contexto, porque vocês sabem, uma pessoa num contexto hospitalar é bem diferente de estarmos no nosso conforto, na nossa casa, não é? Por isso, logo ali há uma perda muito grande que nós temos que tentar, com as nossas atitudes, comatar para fazer a pessoa o mais feliz, entre aspas, dentro das suas limitações possível. Porque senão começamos a entrar no campo dos maus tratos. Porque maltratar é, numa instituição, é negligenciar, porque não se deu seguimento a um pedido que o utente fez, não se deu seguimento a um pedido de exames que o médico pediu, porque não se valorizou. Não peço hoje, peço amanhã, ou não tive tempo. É muito importante, e o papel de um secretariado clínico e hospitalar, ou de uma organização, de uma instituição, é muito importante, porque é um colmatar de pedidos e de respostas que estão constantemente a ser solicitadas. E muitas vezes pode estar em causa a vida e a qualidade de vida de algum utente, está bem? Pronto, porque os maus tratos, além dos físicos que vocês sabem que existem, que já nem ponho em questão que sejam feitos por um secretariado hospitalar, mas mais os físicos, infelizmente, podem acontecer mais de quem cuida diretamente com o utente, mas depois há os psicológicos que são super dramáticos e que impedem muitas vezes a reabilitação da pessoa. Não darmos uma hipótese de escolha, não satisfazer particularmente aquela vontade que não nos custava nada de tal questão da equidade e não da igualdade. Tudo isso podem se transformar em maus tratos, que têm muitas consequências de tristezas, baixa autoestima, coitados que já têm normalmente baixa autoestima, então se vão para um sítio onde que não se sentem seguros e bem cuidados, essa autoestima ainda vai por aí abaixo, causa a insegurança, a angústia e muitas vezes graves depressões, que também muitas vezes quando são com idosos são subvalorizadas a pensar que é próprio da idade. Próprio da idade, pronto, é idoso, é normal estar deprimido, é normal não ter vontade de. Isso muitas vezes não acontece, como vocês sabem. As depressões são doenças que podem acontecer em qualquer idade e normalmente são subvalorizadas, principalmente nos idosos. E aí também a depressão não só exige um cuidado da parte dos técnicos, como muitas vezes necessita de cuidados clínicos. Por isso, lá está a equipa a trabalhar em conjunto, consegue detectar e poder dar resposta, muitas vezes, a essas situações. Por isso, além dos maus tratos, também existem os outros, não é? Os sexuais, os financeiros. Muitas vezes a parte do secretariado também se pode conseguir identificar alguns na parte financeira, ali interesses das famílias em querer ir assinar papéis, ou tudo isso... assinar os papéis de valorizar ou dar mais dinheiro a uns ou a outros, nós temos que ter muita atenção a isso, não é chegar lá um familiar que nem sequer é o responsável e dizer que precisa estar com o idoso para assinar algum papel. Nós temos que ter cuidado, está bem? Porque isso pode fazer com que realmente, aí temos que falar com o responsável para ver se dá autorização ou não. Pronto, porque muitas vezes há
há maus tratos, há abusos, na verdade, abusos a nível financeiro, e as pessoas se aproveitam. E depois também há os medicamentosos, por isso também no secretariado vocês estão juntos, juntos muitas vezes com os utentes, a perceber se a pessoa anda mais sonolenta, se está mais triste, o que é que se passou, não é? Porque não vamos dizer que existe e temos que lutar, que é muito importante estarmos todos alerta para que nenhum técnico da área da saúde possa abusar da medicação, para que o utente esteja mais calmo, ou não dê trabalho, ou tudo isso, quer dizer, a gente nem pode pensar que isso existe, infelizmente a gente sabe que existe ainda, mas temos, como técnicos e equipa, temos que nos unir todos para comatar estas situações. Por isso, nós também, no fundo, toda a alteração comportamental que o utente tem, todos nós temos de estar alerta, porque isso pode indicar qualquer maltrato, pode indicar qualquer negligência, e todos nós temos que estar alerta em relação a isso. Mais coisas. A nível da comunicação, por isso eu falei, por isso a nível da Soraya disse-me que vocês ainda não tiveram um módulo que irá falar concretamente sobre comunicação, não é? Ou já falaram sobre as técnicas de comunicação, sobre o que é a comunicação? Pessoal no próximo semestre. Diga? Vão ter desenvolvimento pessoal no próximo semestre. Ok. Por isso, tudo isto que nós estivemos aqui a falar baseia-se numa coisa muito simples, que é realmente a forma de comunicarmos e estarmos presentes numa instituição. Por isso, vocês sabem que existe a comunicação verbal e a não verbal, que é tão importante a não verbal como a verbal, como vocês sabem. Nós podemos dizer está muito lindo, ou está muito lindo hoje, e não sei o quê, mas nem sequer olhar para a pessoa, e isso para o utente, vale 0. Antes, pelo contrário, se calhar preferia que nós não tivéssemos aberto a boca, não é? Porque nem sequer olhámos para ele. Foi só para, pronto, dizer qualquer coisa. Por isso, a comunicação é muito importante. Nós temos que ter, vocês já sabem, penso que sabem, são todas, pelo menos o 12º ano todas já têm, não é? Se calhar outras já têm outras formações e outros conhecimentos, mas que temos aqui vários a questão da comunicação, que passa sempre o emissor, não é? Temos o emissor, temos mais o quê? O receptor. O receptor. Mais? A mensagem. A mensagem. E o feedback. E há um outro elemento, que é o canal. Através de que é que se passa essa mensagem, não é? É através do telefone, é através do ar, porque nós estamos de frente a frente. Por isso, todos estes 4 elementos básicos fazem parte da comunicação: o emissor, o receptor, a mensagem e o canal. Agora, para já a mensagem deve ser o quê? O mais clara possível, não é? A mensagem deve ser clara. Devemos utilizar termos que a pessoa tenha conhecimento deles. Não vou falar em francês numa pessoa que é portuguesa, não é? Não vou falar baixinho numa pessoa que é surda, para uma pessoa que é surda. Por isso, esta questão da mensagem, como ela é transmitida, tem que haver muito cuidado também, porque senão não resulta. E o resultar de uma comunicação resulta quando é que nós sabemos realmente que a outra pessoa nos entendeu. Se tentarmos questionar se a mensagem foi entendida. Exatamente. Então, Por expressões faciais também. Pela comunicação não verbal. Exatamente. A pessoa dá-nos o quê? Dá-nos um feedback. Nós temos que ter, para existir uma verdadeira comunicação, tem que haver feedback. Porque senão é um monólogo. Eu estou a falar, mas a outra pessoa não está a entender, mas a culpa não é dele. A culpa é minha. Eu é que não me estou a fazer entender. Está bem? Por isso, a questão da como eu comunico, a mensagem tem que ser perceptível com o outro, para o outro. A questão que falou na questão da não verbal, de a pessoa assentar ou dizer que sim, que entendeu. Muitas vezes com a população idosa ou com pessoas com alguma deficiência temos de ter algum cuidado. Muitas vezes as pessoas dizem que sim, porque não querem dizer que não perceberam. Porque acham que depois que a culpa é deles, não é? Isso faz-os inferiorizar.
Nós temos sempre que pôr o tono da importância, se nós conseguimos ou não comunicar, ou se a pessoa entendeu ou não entendeu aquilo que nós dizemos, tem que partir sempre de nós. E nós reforçarmos muitas vezes por outras palavras, a ver se a pessoa entendeu mesmo. Por isso, a dificuldade de comunicação muitas vezes não é do outro que não entende, somos nós é que não nos fazemos entender. E é desse pressuposto que nós devemos sempre partir. Nós comunicamos com outras pessoas, ainda por cima com pessoas que têm carências e têm deficiências, ou na audição, ou na visão, ou na percepção, ou na angústia, ou na tristeza, ou na ansiedade daquele espaço. Por isso, ou problemas de visão, porque eu posso estar a falar e não estar a olhar para a pessoa, que também é outro problema, que muitas vezes a pessoa até nos percebe mais pelos lábios do que por aquilo que nós estamos a dizer. Eu não posso estar a escrever, continuar a escrever e a falar com um idoso, porque normalmente ele pode ter dificuldades de audição, ele tem que também ter um ajuste, tem que o falar diretamente e ao mesmo nível, por isso é que nós não devemos falar de cima para baixo, porque não só o som é diferente, como também a situação de superioridade. Nós devemos falar ao mesmo nível, nem que se baixe ao nível de uma cadeira de rodas ou por exemplo, vocês trabalham na recepção, mas precisam de ir falar com o utente. Não falem com ele em pé, em frente dele ou ao lado dele, que ele fica assim sem saber se percebeu bem. Vocês baixem-se ao nível da pessoa, está bem? Porque isso é muito importante. A pessoa também não se sente inferiorizada, porque nós a posição de falar de uma posição altiva para uma posição baixa, muitas vezes provoca na pessoa inferioridade. Eu estou aqui e nem me consigo levantar. Estão a ver? Pronto. A questão da forma como nós comunicamos e certificarmos se existe ou não o feedback é super importante. E depois lá está, a forma realmente, se nós gritamos, se não gritamos, o tom de voz, a nossa pronúncia, o certificarmos se a pessoa entendeu ou não entendeu, mas a culpa já referimos que pode ser nossa, que nós é que não sabemos transmitir adequadamente a mensagem que nós queremos transmitir. Tudo isso impede que haja comunicação. Lá está, muitas vezes eles dizem que sim, porque não ouviram o que nós dissemos. E não querem estar a dizer que não ouviram, porque se sentem inferiorizados, porque se sentem tristes. E então não querem dar a entender mais uma deficiência que têm. Estão a ver? Por isso tem que haver esse cuidado muito grande da vossa parte. E depois lá está a questão de... Nós às vezes sabemos que existem... As pessoas viram costas e a pessoa ainda diz qualquer coisa, nem que seja para a colega ou alguém que passa... E a pessoa ainda diz, opa, bolas estão chato. E às vezes a pessoa ainda ouve isso. Nós não podemos transmitir esse tipo de conotações, nem para o colega, nem com a possibilidade do próprio utente poder ouvir. Nós não podemos ter duas caras. Nós estamos a defender uma instituição, estamos ali presentes e a dar a nossa cara, mas tem que ser a mesma. Quer aquilo que nós dizemos para o utente, quer aquilo que nós transmitimos sobre o assunto ao nosso colega. Não podemos, imaginem que o utente vos faz uma confidência, porque até tem alguma confiança com vocês, e vocês depois vão contar à colega, e depois essa colega pode também não ter a formação adequada para lidar e para estar a trabalhar numa instituição desta, porque é necessário muita formação, e vai até meter-se com o utente sobre então, o senhor não sei quantos, então diz que aconteceu isto ou aquilo. Isto nunca pode acontecer. Por isso, quando as pessoas confiam em vocês e quando vos contam alguma coisa, porque confiam e têm uma boa relação com vocês, isso tem que ficar convosco. E só não fica convosco se tecnicamente for importante para o ajudar e então partilhar com algum elemento da equipa que o possa ajudar em relação ao problema. Estão a ver? Mas de uma forma que a própria equipa tem que saber lidar. Não é de uma forma de chegar lá, não sei quantos. Calma. Aí é que o utente perde a confiança na equipa e perde a confiança em vocês. Por isso, darmos a cara ao utente e por trás irmos partilhar com os nossos colegas essa confidência, quando é mesmo a confidência e não precisa de ser tratada, isso não pode acontecer, está bem? Isso perde-se a confiança completamente na comunicação com o utente.
Mais coisas. No fundo, eu não sei também que horas são, não sei se está na hora, já falei muito, se vocês querem dizer mais alguma coisa. Claro que isto, sobre a comunicação, isto e a comunicação depois entre colegas, o gerar conflitos, o tipo de conflitos que existem numa instituição, existem os nossos conflitos intrapessoais, existem os conflitos interpessoais, existem os conflitos organizacionais. Isto há aqui um leque enorme de formas de comunicar e de gerar conflitos que nós temos que contribuir todos, conhecê-los, saber as técnicas e tentar evitá-los. Porque eu acho que ninguém se deve alimentar por gostar muito de manter conflitos com os outros. Acho que não é saudável. Não é saudável para ele, não é saudável para os outros, não é saudável para a equipa. Por isso, é muito importante realmente nós termos estes cuidados e fazer com que realmente nos possamos salvaguardar, quer numa boa relação com a equipa, quer principalmente também numa relação com os nossos utentes. Para não gerar realmente não gerar realmente conflitos, que isso dava uma outra sessão, mas isso vocês vão ter a oportunidade de certeza de ter essas aulas aí no vosso curso, que eu acho muito importante. Quanto mais especialização houver, quanto mais especialização houver na arte e de comunicar e estar presente aos outros, na interligação e interligação com os outros profissionalmente. As relações interpessoais são muito importantes e são de salvaguardar, e vocês têm realmente que ter essa noção, está bem? Por isso, ter conhecimento para podermos todos comunicar de uma forma livre, mas que não provoque mal-estar nos outros, está bem? Ainda por cima em instituições que as pessoas precisam de nós, por isso não nos vamos agravar os seus males. No fundo, cuidar, no fundo, nós também, mesmo como secretários clínicos, nós temos que fazer parte de uma equipa que ajuda a cuidar, está bem? Cada um no seu papel, cada uma com a sua função, mas toda a equipa existe naquela instituição para ajudar a cuidar. E o foco principal é, na verdade, o utente. E para isso todos nós temos que ter o máximo de sensibilidade para perceber realmente o que é que aquele utente necessita, está bem? E isso, trabalhar com pessoas é diferente de trabalhar com papéis. Quando nós trabalhamos com papéis no nosso cantinho, pronto, e os papéis podem esperar. Às vezes esperam, olha, já não consigo acabar isto hoje, fica para amanhã. Agora, um pedido que o utente tenha feito, uma ansiedade que ele tenha, e nós irmos embora descansadinhos, e, olha, paciência, não tive tempo. Se calhar não vamos tão descansadinhos assim e não vamos tão bem com a nossa consciência, porque deixámos alguém que precisava de nós sem o seu problema, sem ter ajuda e sem tentarmos solucioná-lo. Por isso, trabalhar numa equipa com pessoas requer da nossa parte também uma entrega muito grande, porque a nossa sensibilidade também tem que, nem todos nós somos talhados, não é, para fazer as mesmas coisas, não é? Mas quem trabalha, ou quem por escolha, ou quem por escolha, ou porque calhou trabalhar numa instituição, tem que ter o cuidado, na verdade, de haver uma entrega e um cuidado na sua postura, na forma como comunica, na forma como se entrega à instituição, muito grande, está bem? Por isso temos que vestir a camisola, como se costuma dizer. Temos que vestir a camisola e, no fundo, podemos dizer até que cuidar é uma arte. É uma arte que nós temos que praticar e melhorar quando estamos nas instituições. E cuidar não é um ato solidário, como eu disse, é de corresponsabilidade com toda uma equipa de trabalho. E vocês que não estão no tratamento direto com o utente, mas estão com outro papel muito importante, que é o atendimento e a articulação entre a instituição, a família e todos os outros colaboradores. Muitas vezes passam muitas coisas, tudo isto passa por vocês, está bem? Por isso vocês são muito importantes também e desempenham um papel muito importante em qualquer instituição.
está bem? Que esteja realmente que esteja a cuidar, que esteja a dar respostas a quem necessita na área da saúde, na área social, na área da ciência, tudo isso. Por isso vocês têm que muito obrigada. sentir mesmo que não estão naquela parte, eu só trato os papéis. Não. Eu sou um elemento importantíssimo em toda a equipa. Está bem? E vocês lá está, dão a cara quando as pessoas chegam e têm que estar sempre disponíveis e, se possível, com um sorriso. Porque é sempre agradável nós estarmos com alguém que nos sorri do que alguém com que nós lidamos e que está a ficar a sério e que nem sequer olha para nós. Está bem? Querem colocar alguma questão? Acho que agora vamos todas daqui com a cabeça mais nestas questões e a pensar em sorrir para os nossos utentes e para as pessoas que nos vão aparecer à frente. Deus queira que sim, possa ter contribuído pelo menos para repensarmos, não é? Para repensarmos esta necessidade. Exatamente. Queria só perguntar se alguém tem questões para colocar à doutora Mariana. Aproveitem agora. Tem aqui uma pessoa que lidou por muitos anos com estas questões das IPSS e que conheceu a nossa sociedade há uns anos atrás e conhece os desafios atuais. Portanto, aproveitem se tiverem questões para colocar sobre a intervenção com o idoso ou dentro de uma equipa multidisciplinar. Queria só perguntar uma opinião. A doutora Mariana disse que, e pelos vistos, acho que trabalhou sempre com essa postura. Mas qual é a sua opinião sobre a realidade que realmente se encontra como utente? Porque a doutora Mariana também é utente. O que é que a doutora Mariana, qual é a sua opinião como utente e não como estando na como parte profissional? Como já esteve. Como utente, como qualquer de nós, uma de nós que somos cidadãs e somos utentes dos serviços públicos, não é isso que está a questionar. Infelizmente, existe muita melhoria comparativamente aqui há uns anos. E porquê? Porque muitas vezes as instituições, hoje em dia, também são obrigadas a formar os seus profissionais. E cada vez mais há cursos de atendimento, de recepção ao público. Por isso, eu penso que as coisas estão melhoradas em relação a uns anos atrás. Mas sabemos que, infelizmente, ainda nos deparamos com muitas das situações que eu referi aqui, não é? Do não olhar, do não sorrir, do não respeitar a pessoa que chega. Infelizmente, estas situações ainda nos acontecem. Por isso é que, e lá está, e por ser tão importante, é que há formações internas para o pessoal, para os colaboradores que têm esse papel. Não só o papel de secretariado, como vocês, de recepcionistas, mas um enfermeiro que chega a um quarto e que também não diz bom dia e não fala com o utente, mas fala com o outro auxiliar que está com ele a perguntar onde é que foi ontem à noite e está a cuidar a pessoa e nem sequer lhe diz bom dia ou boa tarde, ou vir-se para aqui ou vir-se para acolá, isso infelizmente a gente sabe que ainda existe. Por isso, as formações internas e as formações nas instituições têm que acontecer. Eu mesmo estive hospitalizada há não há muito tempo e uma pessoa felizmente estava lúcida para poder analisar, não é, e avaliar o que me circundava, e cheguei a ver uma situação que também não foi nada de maus tratos, no sentido de agressividade, mas a forma, mas acaba por ser, porque a forma como diz, não, mas está aí o copo, eu pus-lhe o copo, não viu? Quando o utente pediu, mas eu não tenho aqui água, e se calhar não consegue mexer-se para ir buscar o copo que está na mesa de cabeceira. E ainda ouvi um auxiliar dizer isto. Então, mas está aí água na mesa de cabeceira. Isto para mim é maltrato, não é? Porque se a pessoa não se consegue, nem sabe, se calhar nem se consegue virar sozinha, nem se consegue levantar para buscar o copo de água para tomar o comprimido que também deixaram na mesa de cabeceira, isto é maus tratos. Ainda hoje existe. Mas também existem outras coisas boas. Existem pessoas que de uma animação, de uma disponibilidade, de uma entrega que eu realmente adorei ver. Esta situação, durante o tempo que eu estive hospitalizada e foi recentemente, só se passou uma vez com um auxiliar. Passou-se muito mais o gostar imenso de ver como as pessoas eram tratadas, como me trataram a mim e como trataram os outros.
pessoas mais jovens, menos jovens, que estavam na mesma enfermaria que eu, mas que enche o coração ver realmente a amabilidade e os cuidados que as pessoas têm. Por isso eu cada vez mais acho que as pessoas deviam ser... Não se devia trabalhar para uma instituição de saúde ou social porque se precisa ter um emprego. Devia-se trabalhar porque se tem sensibilidade para nos entregarmos e para darmos aquilo que as pessoas necessitam de nós, que é atenção, cuidados, carinho e resolução e apoio na resolução dos nossos problemas. Por isso, fiquei ao mesmo tempo satisfeita, triste porque vi uma situação, mas satisfeita porque vi muitas em que as pessoas realmente foram muito bem tratadas. E isso é o papel, é o que nos acontece no dia-a-dia a nós todos, quando passamos por alguma instituição, e devemos estar sempre alertas. E quando precisarmos de chamar a atenção, chamarmos a atenção. Pode ser, desculpe, mas realmente a pessoa não chegou, a pessoa não consegue ver se tem lá água na mesa de cabeceira. Está a ver? Por isso, nós devemos nos ajudar uns aos outros. Quer a equipa de trabalho, quer realmente aos utentes, quando somos utentes da mesma forma que os outros. Está bem? Isso é muito importante. E em termos de aspectos administrativos, quando se fala, por exemplo, em reuniões, que eu saiba, em termos, pelo menos centro de saúde, as pessoas têm uma reunião semanal. Nessa reunião semanal têm que estar todos os secretariados, todos os secretários clínicos. Não sei como é que isso se invoca em termos de pessoal ou não. E porque eu, por acaso, a semana passada deparei-me com essa situação. Eu fui ao Centro de Saúde de Torres Vedras durante uma hora entre as 11h30 e o meio-dia e meia e não havia um único secretário clínico para atender porque estavam em reunião semanal. E eu tive que voltar uma hora depois. Pois isso é tudo aquilo que também não deve acontecer, não é? Se nós vamos a um serviço que é público, que devia haver um atendimento e haver um horário, esse horário de atendimento terá que ser cumprido, não é? Isso acaba por culpa do próprio secretário, não é? Não é do secretário, exatamente. Mas não acho que seja culpa do secretário, é da organização. Não, é da organização, exatamente. Para estar um secretário presente em alguma reunião, devia haver alguém que o substituísse, se não na totalidade, pelo menos parcialmente, para que a pessoa não vá sem resposta quando vai solicitar algum tipo de atendimento. Que por acaso fui eu, mas podia ser um idoso, ou um bebê, ou alguém com um bebê, ou qualquer coisa assim. Imagino que é um idoso que está a pagar táxi. Vai pagar mais uma hora de táxi até poder ser atendido. Não basta muitas vezes as filas, não é? Com que nós nos deparamos. Quanto mais não haver ninguém na fila e nem sequer haver ninguém para atender. Pronto, todos estes cuidados... Não, mas é verdade. A nível institucional, infelizmente, a nível hospitalar, de centros de saúde, mesmo algumas, não digo que as ERPs também, não valorizam tanto este atendimento e essa disponibilidade. Valorizam mais ou mesmo fechar porque se vai tomar café. Pois. Também acontece, não é? Vocês, por exemplo, muitas vezes chegam ao serviço e estiveram à espera que não estava ninguém para atender. Não sabem de onde é que a pessoa vem, mas a pessoa também pode vir do café, não é? E não ter sido só ir dar um recado. Infelizmente, estas situações também se passam. Isto tem a ver realmente com a tal sensibilidade de trabalho, mesmo que, imagina, ou muitas vezes a própria estrutura e das chefias também muitas vezes não estão sensíveis a estas questões. Pedem para fazer reunião e não pensam, então e como é que é? Depois como é que é o atendimento? E quem é que atende os telefones? Depois ligamos para as instituições e está a tocar e ninguém atende. Quer dizer, a nível de chefias, também devia haver esta preocupação, quer dizer, é dos técnicos, das chefias, isto tem a ver com a cultura institucional, que isto é outra matéria. A cultura institucional, o que se pratica, quais são os interesses, lá está a tal imagem, o queremos realmente prestar o maior apoio possível à população que nos procura. Muitas vezes isso não está nos objetivos principais das instituições. São fechadas, organizam-se como querem, como resposta interna e não como uma resposta também de atendimento e de satisfação a quem nos procura. Isso acontece, não é só da parte dos técnicos, mas da parte das chefias.
infelizmente também há muita falha. E também eu também acho que é muito também a cultura local. Por exemplo, nós somos Torres Vedras, no geral, e aqui é uma cidade, mas acaba por ser um meio muito pequeno. Então a cultura em termos da parte social ainda é um bocadinho, se eu te conheço vou-te ajudar, se eu não te conheço não te ajudo, ou coisas desse género, e não só, porque eu já fui atendida maravilhosamente bem por uma secretária clínica e depois vou lá no outro dia e a mesma está de mau humor e pronto, olha, leva-te com isso, por exemplo. Exatamente. Porque eu acho que também o nosso meio aqui é muito pequeno, porque eu infelizmente conheço o meio do IPO de Lisboa e as melhores coisas que existem no IPO de Lisboa realmente são os secretários clínicos, porque eles quase todos são espetaculares. Agora, a parte médica, isso assim, já é outra história. Pois, lá está a tal sensibilidade para quem está a cuidar e para quem está numa relação com o outro. Há pessoas, por exemplo, mesmo a questão dos médicos, infelizmente nós também sabemos, há médicos com que nós nos sentimos muito bem, à vontade, e saímos de lá com as nossas dúvidas esclarecidas e eles ouviram-nos, e há outros que olham para o papel, passam a receita e venha cá não sei quando, e que nós não temos à vontade para questionar outras dúvidas que temos. Há de tudo. Por isso é que eu digo, a sensibilidade e o gosto pela profissão tem que se aliar à técnica, seja do médico, seja do enfermeiro, seja do recepcionista, do secretário, do assistente social. Por isso, a sensibilidade tem que estar entregue à profissão, e a queremos que o resultado da nossa atuação seja o melhor possível para o outro, tem que estar presente em todas as profissões. E isto tem a ver com a sensibilidade de cada um. E nós sabemos que muitas vezes somos estanques. Estamos a fazer isto, só fazemos isto. Não quero saber da relação que tenho com o outro, ou de quem vem procurar. Eu sou cirurgião, só tenho que cortar e tirar aquilo que lá está e que tem que ser tirado. Não pode ser. Tem que haver aqui, por isso é que nós sentimos que há bons e menos bons profissionais, porque os bons profissionais têm a parte técnica e científica que é importante ter, e os menos bons, falta-lhe essa sensibilidade. Podem ser muito bons cientificamente, não é? Mas depois falta a outra parte. Há muita falta de formação na área de, como a professora Soraya diz e outros nossos professores dizem, que tudo se aprende. Mas para isso também é preciso haver formação, e muitas vezes os médicos e muitas pessoas, para além de outras questões a nível organizacionais e do nosso país, que também não facilitam nada a vida de quem trabalha na saúde. Claro. Se eu estiver contente onde estou a trabalhar, até posso estar a apanhar lixo, que vou estar feliz, mas exatamente, se estou num sítio onde não estou contente, obviamente que isso vai repor em tudo. Mas em termos, a formação técnica em medicina é muito boa em Portugal, mas se calhar a formação pessoal não é assim tão boa, porque não há tanto ênfase e eles já têm tanta subcarga a nível científico que depois, isso vocês vão aprender. Exatamente. Tempo. Mas eles também são pessoas, e se também não tiverem essa destreza a nível linguística e pessoal, também não vão adquirir num ambiente de trabalho de pressão de 24 horas. Exatamente. Eu, por exemplo, às vezes me pergunto como é que a professora Soraya consegue dar aulas, ou como é que os nossos outros professores conseguem dar aulas, porque parece que têm tipo 3 vidas. O dia deles é 3 dias e o meu é 1, por exemplo, ou de outras pessoas. Exatamente. Não sei como é que eles fazem, sinceramente. Sabe, quando se trabalha com gosto, lá está, por se gostar daquilo que se faz, nós conseguimos ir dando o nosso melhor a várias facetas. É isso que a professora Soraya faz, porque se dedica e que gosta de dar formação e gosta de partilhar a sua experiência, e gosta de ser boa profissional no sítio onde está há mais tempo. Por isso, a questão de gostar do que se faz. E muitas vezes as pessoas, quando gostam do que se faz, procuram realmente formações para melhorarem, não é? Porque quando nós não gostamos do que fazemos, também não queremos aprender mais, porque não nos interessa aquilo que fazemos. Agora, também é muito importante, numa área em que nós estamos a trabalhar e gostamos, termos gosto por nos aperfeiçoar, não é? E termos as formações paralelas para que nós possamos dar o nosso melhor. Agora, depende muito realmente, fundamentalmente, da sensibilidade que existe. Mas também sabemos que, infelizmente, os serviços estão muito sobrecarregados, é verdade. E muitas vezes os técnicos até gostavam de dar mais,
e não conseguem, porque até gostavam de dar mais atenção e até conversar mais e também não conseguem, porque são solicitados para tanta coisa e têm tanto serviço e tanto trabalho ao seu cargo, que às vezes, mesmo que queiram, não conseguem. Isso também causa uma certa angústia, não é? E não é por acaso que às vezes há as depressões também no trabalho e as pessoas até gostam muito do tempo do que fazem, mas há esgotamentos e há tudo isso que as pessoas querem se desdobrar e dar sempre o seu melhor, mas também têm limites, não é? Nós também temos limites e sabemos que, infelizmente, os serviços, seja de saúde, seja sociais, nunca têm a quantidade de trabalhadores suficientes ou o que seria ideal para que aquele trabalho fosse melhor. Por exemplo, há muitas ajudantes de lar e auxiliares de ação médica que muitas vezes há instituições que têm muito poucas e as pessoas dobram-se no cuidado aos outros. E elas sofrem muito com isso, porque queriam dar um bocadinho mais de atenção àquele utente, porque ele até mostrou que necessitava. Mas há outra colega que já está a chamar porque tem que ir ajudar a fazer outra coisa qualquer junto do outro utente. Isso causa muita ansiedade e causa muitas vezes esgotamentos e frustração nos próprios profissionais, porque querem fazer o melhor, mas também têm limites e não conseguem tudo. Por isso, são as nossas realidades. Por isso, nós temos que ter consciência das nossas capacidades e das nossas limitações, que é para não nos perdermos, está bem? E junto das nossas instituições e das nossas superiores, passar sempre essa mensagem, na mensagem de que eu queria fazer mais, mas infelizmente também existem instituições que se virem uma ajudante de lar um bocadinho mais tempo, as FIAs, se virem uma instituição, uma ajudante de lar a dar um bocadinho mais de atenção a um idoso, já acham que ela está ali a conversar só porque sim, e tem tanta coisa para fazer. Por isso há tanta mentalidade diferente, há tanto tipo de situações institucionais que o que nós precisamos é de compreender, de estudar, de ver a comunicação, de ver tudo o que é maltrato, o que é que não é maltrato, o que é que nós podemos dar mais, o que é que nós podemos sinalizar junto das nossas instituições para que se melhore, porque nós podemos todos contribuir, vocês como técnicos administrativos ou secretariado clínico, sempre que seja para melhorar, vocês devem ter capacidade para comunicar isso às vossas FIAs e, se possível, as FIAs também vos poderem dar ouvidos, que é para o sistema poder modificar sempre para melhor, não é? Essa é a parte mais difícil, muitas vezes as FIAs darem ouvidos. Também é verdade. Isso, a nossa área de conforto, agora pegando aqui num pouco, vocês estavam a falar, não formos nós que gostamos daquilo que fazemos e que gostamos de trabalhar em saúde, a sair dos nossos cantinhos, do nosso local de trabalho, do nosso local de conforto e ajudarmos a formar e a tentar mostrar aos outros que é possível trabalhar melhor, também as coisas não evoluem. Daí é que muitas vezes nós podemos pensar, mas já estou cansada, vou para casa descansar. Não, se toda a gente pensar assim, ninguém dá formação. Se toda a gente pensar assim, ninguém vai sair do seu sofá e ninguém vai fazer com que o nosso sistema de saúde melhore. Daí eu acho que é a responsabilidade de todos, e se toda a gente contribuir, nem que seja só um bocadinho, para melhorar o nosso Sistema Nacional de Saúde, vamos todos trabalhar melhor. É por isso que muitas vezes pode parecer, é muito cansativo trabalhar em saúde, não temos grandes apoios, é verdade, temos muitas horas, temos muitos utentes, não temos os melhores ordenados, não, é verdade, mas quem gosta realmente de trabalhar em saúde tem que lutar para ter melhores condições de trabalho e tem que lutar para que os utentes tenham melhores cuidados. Daí isto ser um bocadinho de responsabilidade social, digamos assim. Daí, por exemplo, a doutora Mariana podia estar muito bem a descansar e está aqui a participar connosco nesta aula aberta. Portanto, esta gostei muito de ideias e é isto que faz gerar conhecimento, é isto que faz gerar progresso na saúde. Portanto, é isto que nós temos que continuar a lutar para fazer para que a nossa saúde seja cada vez melhor. E os cuidados que prestamos aos utentes, principalmente, que são pessoas tão frágeis, que precisam de apoio, precisam de uma palavra às vezes só de conforto. Portanto, é isto que é importante em saúde e que deve ser continuamente trabalhado. Exatamente. É como eu também defendo, que a formação na área da comunicação devia ser transversal e não só para pessoas que lidam, devia ser transversal na educação, devia ser transversal para todos, porque nós todos comunicamos. Exatamente. Entre nós e nos trabalhos e não nos trabalhos. Muitas vezes, até quando nós vamos numa caixa de supermercado, nos deparamos com isso, não é verdade? Às vezes queremos resolver um problema porque o produto que nós queremos não o conseguimos encontrar e temos muitas pessoas que olham para nós de lado e ignoram a nossa pergunta, não é? Portanto,
Estas questões da comunicação e da forma como nós lidamos no atendimento ao público é transversal a todas as áreas. Isto não acontece só na área da saúde. Acho que esta formação e esta capacidade de compreender, olhar para o outro e ter esta postura empática é em todas as áreas. Um advogado tem que ser empático com o seu cliente, tem que saber resolver o seu problema. Um assistente de uma caixa de supermercado, uma pessoa que está a fazer a limpeza de rua, não é? Toda a gente tem que ter esta capacidade de perceber quais são as necessidades de quem os procura. Portanto, sim, a comunicação é transversal e concordo contigo, Carla, quando diz que devia de ser em todas as áreas, devia de ser se calhar no ensino secundário, no ensino básico, pronto, deveria começar aqui na nossa raiz, né? no nosso ensino mais logo primário e assim. Mas deixa-me só dizer uma coisa e desculpem estar a abordar isto desta forma. Isto é tudo muito importante, mas também será sempre importante a forma como os portugueses têm muitas vezes ideias. E eu falo isto porque eu já estive noutros países e não é para dizer que estive, mas há uma diferença enorme. E tudo isto, salvo raras exceções, é muito colmatado, porque de facto vai-se a um supermercado e a primeira coisa que eu ouço é: olá, estás boa? Que eu até estranhei no princípio. Olá, tudo bem? Como é que estás? Como é que correu o teu dia? E muitas vezes em Portugal, se isto é feito, a própria chefe ou alguém que é responsável diz: estás a perder muito tempo. Exatamente. Portanto, esta mentalidade também tem que mudar se calhar um bocadinho para depois podermos responder e não estranharmos, que foi o que eu senti quando saímos da nossa bolha. Acho que ainda estamos muito numa bolha e que tem que ser um bocadinho desmistificada e visto muitas coisas de outra forma. Quando diz, por exemplo, a questão do café, quando falou há pouco do café, se calhar isso seria colmatado com uma situação que existe no estrangeiro, mas que em Portugal será sempre mal vista, que é de 15 ou de meia hora estão-nos a perguntar se nós, no nosso local de trabalho, queremos um chá ou queremos um café. Exatamente. Mas isto para Portugal é um bicho de sete cabeças. Como é que eu estou no meu local de trabalho com a minha canequinha e de vez em quando bebo o meu chá? Percebe? Um conjunto de coisas que se calhar influencia depois um todo. E esta é uma visão que eu tenho daquilo que também já fui vivenciando e que acho que nós ficamos a perder. Nós temos, atenção, que nós temos dos melhores profissionais, não só no nosso país, e que muitas vezes não têm respostas no nosso país e vão para fora. E muitas vezes ainda se ouve, e isto é real. Quem são os melhores profissionais? Os portugueses. E que muitas vezes aqui não são valorizados e que lá fora têm um valor enorme. E acho que estas coisas têm que também ser, e lá está, é outro debate, têm muitas vezes que ser discutidos. Porque muitas vezes as pessoas, e acho que eu senti um bocadinho isto, as pessoas são humanas, só que até isto, em Portugal, o ser humano, em alguns locais de trabalho, é muito mau. Porque estás a ser melhor do que eu. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que, sim, tudo isto é muito importante, mas há muito trabalho ainda para fazer a nível cultural, na minha perspectiva. Pronto, essa questão de muitas vezes nós queremos dar muito, mas depois há o outro colega, seja do setor, seja de outro setor, que acha que nós estamos a dar demais porque ele também não dá tanto, não é? Mas é isso que nós não podemos perder, sim. O sentido da entrega e não, e que vai acontecendo com os profissionais muitas vezes porque é que eu me estou a chatear tanto, não é? Estou-me a chatear tanto, a entregar tanto, o outro e o outro e o outro não querem saber. Exato. Então eu, em vez de me juntar aos bons, aos que fazem bem feito, vou-me juntar aos que não têm a mesma sensibilidade e que não prestam tanta resposta adequada como eu gostava de prestar. Então vamos transformando os bons profissionais em menos bons profissionais, em vez de ser ao contrário.
Por isso, isto também, isto a nível, as instituições e as direções têm que estar alertas para isso, não é? Para ir tentando realmente que a pessoa se sinta bem e lhe dar condições para trabalhar bem. A questão de quando eu falei do café, não quer dizer que a pessoa não tenha direito a beber um café, Sim, sim, mas sim. tem que haver respostas e assim, os serviços não devem fechar porque me apetece um café. Se o serviço está lá aberto das 8 às 17, o serviço deve estar aberto das 8 às 17. Agora, não quer dizer que eu não saia um quarto de hora para comer, para tomar o meu café, mas tem que haver respostas com outros profissionais que continuem a fazer o atendimento e a colmatar a falta de eu não estar lá, não é? Isso tem que ser um cuidado da própria instituição e da organização do serviço, não é? Sim, mas eu não estou a Muitas vezes- criticar essa questão de... Está certa, mas se calhar esta questão de... Era o que eu dizia, esta questão de termos a nossa caneca ao lado não era... Facilita, mas mal vista em Portugal. E muitas vezes, mesmo a caneca ao lado, que seja oferecida para a própria instituição. Exatamente. Que também é um miminho que se dá ao seu colaborador, sempre possível. Pronto, isso era o ideal, não é? Nós temos mesmo no nosso serviço ali, que não, para não prejudicar o atendimento, temos acesso ao que seja nosso ou que seja oferecido pela instituição. Isso então ainda era melhor. Era um miminho que a instituição nos dá, não é? A organização nos dá. É um miminho de prova do nosso reconhecimento. Lá está, é o que acontece lá fora. É simples. Exatamente. Sim, senhores. Tem mais alguma dúvida que queiram colocar? Ficaram elucidadas? Gostaram da apresentação? Sim, sim, muito. Agora à minha frente, não vão dizer que não é? Depois estão à vontade para dizer à Soraya. Não, mas acho que é unânime, acho que gostamos todas desta visão. Bem. Eu também gostei de vos ver aí nesses quadradinhos pequeninos, mas gostei de estar convosco durante este período, está bem? Obrigada. Da nossa parte, e alguma coisa que precisem, estou sempre ao dispor, está bem? Obrigada. Obrigada, está bem? Está bem. Obrigada, Soraya, pelo convite. Nada. Foi um gosto muito grande. Ok, Então, ainda vá, bem. para vocês. Até para a semana. Até para a semana. Tchau. Até para a semana. Para a reunião, está bem? Obrigada. Disponham. Tá, obrigada. obrigada. Adeus, boa Beijinho a tarde. todas. Obrigada. Tchau.